Cães e gatos também sofrem com problemas da idade, problemas esses que podem ser resolvidos ou amenizados com alguns cuidados, e é sobre isso que a gente conversa hoje com o Samuel, que é médico veterinário. Samuel, como é que o cão pode ser considerado velho? Né? Que idade ele tem que ter para ser considerado velho? Isso depende também do tamanho dele? Sim, Bruna. Né? Isso depende do tamanho, do tipo de vida também, né? Então, há cães que têm envelhecimento um pouco mais precoce, né? Devido ao tipo do cuidado que o proprietário tem, né? Mas é variável por que questão? Cães velhos envelhecem mais cedo, né? Então, um dog alemão, por exemplo, vive em torno de 10, 11 anos, né? Já um cão de porte médio, vamos dizer assim, um cocker ou beagle, né? Esses cães têm uma expectativa de vida boa, né? E os cães que não são, digamos assim, extremamente pequenos, né? Então, um pincher normal, um York normal, né? São cães que têm também uma vida um pouco mais longa. Então, eu diria que cães pequenos, né? Vivem em torno de 18 a 20 anos, né? E isso seria uma regra, né? Mas na nossa região, aí como eu te disse, né? Depende dos cuidados do proprietário, vive um pouco menos. Vive um pouco menos, né? Eu diria que aqui ainda estamos em transição. Aquele esquema de tirar o animal do pátio, pôr para dentro de casa, ainda tem uma certa resistência. Procurar um veterinário ainda às vezes tem uma certa resistência. E isso encurta um pouco a expectativa de vida, né? Dos cães. Mas tem cuidados que a gente pode ter que façam com que eles tenham uma vida um pouco melhor e um pouco maior também, né? E o gato, no caso, né? O gato em especial, esse sim tem uma vida que, se não tiver nenhum acidente nem nada, esse tu pode dizer que tanto um gato de raça ou vira-lata, ele vai ter uma mesma perspectiva de vida, né? Retirando, eu diria, desse quadro só os de nariz extremamente curto, né? Que nem o persa, que eles vivem um pouco menos mesmo, né? Mas o gato tem uma vida mais longa. Clientes, no caso, de 18, 21 anos, gatos com saúde, né? Agora, o cão, gente, o problema do cão, eu diria, de grande porte, é a nossa região aqui, né? O que encurta a vida. O frio, a umidade, a chuva, né? E aí vão surgindo problemas que, de repente, poderiam demorar um pouquinho mais a surgir e já vão surgindo, né? Por exemplo, problema de coluna mesmo, né? O frio de Renguia Cusco, como dizem aqui na Serra, né? E isso acaba provocando problemas na coluna por descuido do proprietário, por falta de informação, né? Geralmente o proprietário só vai vir ao veterinário quando o animal já está com a lesão instalada, né? E não tem aquela atitude de tentar prevenir. O que eu faço para o meu animal ter uma saúde, né? Estrutural? O que a gente pode fazer então, de repente, né, Bruno? A gente pode evitar que o animal suba escada, a gente pode evitar aquela coisa que a gente acha linda, que é o cachorro ficar em duas pernas, pulando nas nossas pernas, né? Isso aí sobrecarrega a coluna dele, sobrecarrega os membros dele, né? Pular sofá, subir cadeira, descer cadeira. Então são coisas que no dia a dia é interessante, é bonito ver o cachorro fazendo, mas que isso no final vai ter uma consequência, né? E essa consequência pode ser um problema grave de coluna, perdendo os movimentos do posterior, e aí tem muitos proprietários que optam por fazer eutanásia para não deixar o animal sofrer, né? Claro que tem hipóteses, né? Dá para fazer cadeirinhas, cadeirotes e tudo, mas aí vem aquela questão da resistência do proprietário. O animal se urina, o animal se defeca, né? Então, existe coisas realmente que a gente pode fazer, sim, para melhorar ou para evitar esse tipo de problema. Mas tudo isso tem que começar dentro de casa e com o proprietário. Cachorro não entende, né? Cachorro não adianta chegar aqui e dizer: Totó, tu não sobe no cadeira, não sobe no sofá. Não, gente, isso aí tem que ter uma visão, a pessoa tem que estar vendo o que está acontecendo, conversar com o profissional, com o veterinário e trocar uma ideia, ver o que pode ser feito para melhorar nesse ponto, eu diria, que é tão importante aqui na nossa região, né? Tem alguma outra doença, assim, que pode acontecer quando o animal atingir uma certa idade? Tem. Eu diria que entre elas, né, uma que vem silenciosa é a insuficiência cardíaca, né? Geralmente o proprietário descobre que o animal está com insuficiência cardíaca quando vem fazer uma vacina, ou quando acha que ele está com pneumonia, que é um caso mais grave, que o animal já está com muito líquido no pulmão, né? E aí a gente descobre que o animal está com uma insuficiência cardíaca. Também seria interessante poder descobrir antes, né? Para poder já ter uma qualidade de vida melhor para evitar da doença progredir, né? Muito rápido. A alimentação é fundamental nesse tipo de quadro. A gente tem um problema de obesidade também aqui na região, né? Então é uma região que se come muito bem e o cão come muito bem também.
E isso traz consequências, né? Claro que tem cães atléticos com insuficiência, mas é raro. Geralmente são cães mais pesados, né? Obesos, que fazem pouca movimentação, moram em lugares pequenos ou com o proprietário com pouco tempo para ele, comem uma alimentação inadequada, né? E tem uma qualidade de vida, eu diria, complicada, né? O estresse da gente do dia a dia, a gente pode passar para o nosso animal isso, né? Ele pode ter um estresse diário também. E isso vai também piorar a qualidade de vida do cão e causar um problema como uma insuficiência cardíaca. Tem como sim minimizar esse problema também, Bruna, mas depende muito do proprietário, que tem uma certa resistência em dar medicação, né? Meu cachorro vai tomar um remédio de ser humano, por exemplo, né? E isso dá uma certa resistência. Ou nos casos que a gente disse, a pessoa descobre que está com um problema no consultório, mas não vê a doença, não vê o sinal ainda. Mas eu não vou dar remédio porque o meu cachorro está bem, né? Então é de novo aquela polêmica de que o cachorro não sabe como agir, não sabe dizer, eu estou com um problema, né? E aí fica tudo nas mãos do proprietário. Casos que se trata, se tem pacientes com 4, 5 anos tomando medicação com qualidade de vida excelente, né? Em contrapartida, a gente vê que cães que podiam ter uma vida boa estão encurtando a vida e em questão de 1 ou 2 anos acabam morrendo por falta de tratamento. Então é uma questão de cultural, eu diria ainda, né? De adequar as pessoas a fazer esse tipo de tratamento, né? Eu diria que esses 2 problemas são os que mais ocorrem em cães, né? Acima de 7, 8 anos, que é onde eu considero que o animal já está envelhecendo, né? Começa a surgir esse tipo de problema, né? Tanto esses problemas que tu falaste, como tem outros que a gente sabe que podem acontecer, como a catarata, enfim. Como é que o proprietário ele pode perceber que o animal está com esse problema? Quais os sintomas que ele pode apresentar que daí levem ele a perceber que o animal está com esses problemas? Bom, o proprietário, por mais, digamos, desligado que ele seja do seu animal, se o animal tiver uma catarata que estiver atrapalhando a visão, uma mudança ambiental, né, no caso, uma faxina, alguma coisa na casa que mude os móveis de lugar, já é o suficiente, Bruna, para o proprietário notar que tem alguma coisa errada, tá? Ele vai se chocar, né? Ele vai se sentir perdido. Então, muitas vezes a pessoa não sabe que o seu cão já é cego, né? Não é nenhuma catarata inicial, a gente fala um animal cego, porque não teve um cuidado do proprietário nessa questão, que seria simples, né? Levar a passear, o animal parece perdido, em vez de estar orientado, estar gostando de alguma coisa, e se chocar nas coisas seria, eu diria, o ponto principal, né? Se o proprietário perder 5 minutos para observar seu cão por dia, já vai ser o suficiente para ele ver se tem alguma coisa errada ou não nesse ponto, né? É só colocar algum obstáculo, ou como eu disse, às vezes no acidente de tu fazer uma mudança ou mexer alguma coisa em casa, já é o suficiente, né? Então eu diria que para catarata, para uma pessoa leiga, o ideal seria observar como o cão se comporta, né? Se ele está usando mais o olfato, se ele está usando mesmo, trocou o potinho de comida do lugar, se ele vai pelo olfato, ou se ele está procurando realmente a comida, vendo a comida, né? Então são coisas que dá para o proprietário observar, né? Que, como eu disse, às vezes escapa por o proprietário não estar tão presente com o seu cão, mas são detalhes que ajudam bastante, né? Samuel, gostaria de agradecer as tuas explicações, agradecer as pessoas que nos assistem, lembrando, né, que esses cuidados são fundamentais para a gente manter o nosso animalzinho mais tempo com a gente. Nos vemos no próximo programa. Tchau!